bem? Que grande saco de compras! Onde é que foste? Olá, Ana, está tudo bem? Olha, ainda agora vim da feira comunitária do bairro de Alto Ar. Sinto-me gratificada por ter ajudado os feirantes, embora tenhamos saído ambos beneficiados, acreditas? Que bom, mas o que é isso da feira comunitária? Esse nome não me é estranho. Olha, feira ou mercado comunitário é um espaço onde as pessoas trocam entre elas produtos, serviços e saberes, sem o uso de dinheiro, de uma forma solidária, que promove a cooperação em vez de competição, o que é típico acontecer no mercado que nós conhecemos, este tipo de competição, e respeitando ao mesmo tempo normas éticas e ecológicas ao produzir e consumir. Mas então, se não usaste dinheiro, como é que compraste isso que tens aí no saco? Olha, neste caso utilizei as moedas comunitárias. Então era esse nome que eu conhecia. Realmente lembro-me de ouvir falar nisso em Sociologia Económica no ano passado. Mas realmente, antes de ter a cadeira, nunca tinha ouvido falar. Pois, olha, eu agora estou inscrita nessa cadeira e juntamente com o meu grupo tenho que fazer um trabalho sobre esse tema. No início, nenhuma de nós sabia o que era, o que achamos curioso. Então, decidimos investigar se éramos as únicas sem conhecimento em causa. E então, acabamos por decidir que a melhor questão de investigação para este tema seria qual o conhecimento da população portuguesa acerca da moeda comunitária. E então o vosso objetivo será apenas responder a essa questão? Olha, também, mas não só. Para além de respondermos à nossa questão de investigação, o objetivo do nosso ensaio passa por abordar potencialidades da utilização das moedas, bem como as vantagens e desvantagens face ao sistema económico que vigora nos dias de hoje. E como é que vão conseguir analisar isso? Olha, numa primeira parte, e para dar resposta às questões teóricas, debruçamos-nos sobre os artigos de vários autores para nos pôr a par deste tema. E, posteriormente, realizamos e partilhamos um inquérito online que nos permitiu reconhecer algumas informações acerca do conhecimento da população portuguesa sobre o tema. Realmente é um tema bastante interessante e talvez uma maneira das pessoas menos favorecidas ultrapassarem a crise, sem dar dependência do euro ou do seu rendimento. Estás a entender o que eu quero dizer? Sim. E o objetivo das moedas comunitárias também passa por aí. E para as pessoas compreenderem melhor o nosso trabalho, iremos abordar na estrutura a origem das moedas, os objetivos da sua utilização, as consequências, ou seja, as vantagens e desvantagens, e a relação entre a moeda comunitária e o capitalismo. Por fim, iremos falar do que concluímos na análise dos dados resultantes dos inquéritos e concluímos sobre todo o nosso trabalho. Por acaso agora deixaste-me curiosa, então diz-me logo o que é que concluíram da vossa análise de dados. Olha, na verdade eu gostava muito de continuar aqui a falar contigo sobre isso, mas tenho que Sociologia, tenho que ir a correr se não chego atrasado. Ainda por cima o professor vai falar sobre esse tema. Não há problema nenhum, eu também vou ter aulas. Olha, beijinho. Tchau. Até amanhã. Tchau. Bom dia a todos! Pessoal, parem de falar que já começou a aula. Bom dia! Então, hoje vamos abordar um tema cada vez mais importante na compreensão da nossa sociedade e no nosso sistema económico atual. O capitalismo. Alguém sabe explicar o que é o capitalismo? Não é um sistema de acumulação de capitais? É bem mais do que isso. Como é referido por Karl Marx no livro O Capital, é um sistema de produção de bens. No sistema capitalista, os produtores não produzem apenas o necessário para a satisfação das suas necessidades ou das necessidades dos indivíduos ao seu redor com quem contactam diariamente. O capitalismo implica um mercado de trocas que abrange toda a nação ou até mesmo a nível internacional. Então, se eles não produzem apenas o necessário para a satisfação das suas necessidades, então para que é que produzem os bens? Novamente, segundo Marx, o capitalismo está muito relacionado com a procura do lucro. Ou seja, para além de satisfazer as necessidades, o objetivo deste sistema é produzir lucro. Mas então podemos dizer que o capitalismo é um sistema económico mais correto e que promove a igualdade de oportunidade sem ter consequências negativas? Mais ou menos. A verdade é que o sistema capitalista também tem aspectos injustos, não é? E produz alguns problemas como a desigualdade entre as pessoas, ou como Karl Marx dizia, crises cíclicas. Por isso é que existe desemprego da população. O sistema não consegue gerar empregos suficientes para todas as pessoas, não é? Exatamente, isso também se verifica. Então como é que vocês acham que seria agora se voltássemos a trocar bens e serviços como acontecia há centenas de anos atrás? Assim não existia acumulação de riqueza, efetivamente. Mas os bens não valem todos os mesmos. Isso não iria resultar porque eu podia estar a trocar um bem mais valioso que aquele que eu iria receber em troca. Era exatamente aí que eu queria que vocês chegassem. Por isso é que surgiu uma alternativa que permite a troca de bens e serviços sem acumulação de riqueza. O tema de hoje, que é a moeda comunitária. Isto permite também que os cidadãos beneficiem da riqueza que é produzida no local, em vez desta ser desviada para empresas que estão distantes. Então, o que é ao certo uma moeda comunitária?
Estas moedas são moedas que tanto podem ser em suporte físico como virtual, são criadas por uma determinada comunidade e acabam por promover a economia local, especialmente naqueles lugares onde há uma maior fuga de recursos e vulnerabilidade económica e social. Oh professora, há uns tempos ouvi o meu tio do Japão a falar de um novo sistema que lá tinham criado. São ajudas voluntárias oferecidas por indivíduos a idosos ou deficientes de uma forma que não compete ao sistema de saúde japonês. Eles fazem serviços nas suas próprias casas, que envolvem alimentação e leitura para cegos. Por exemplo, em troca de cada serviço recebem uma moeda à qual deram um nome de Furiakipu e, dependendo do serviço que prestam, recebem uma determinada quantidade desta moeda. Penso que numa hora de compra ou leitura recebem uma moeda, mas com a ajuda física dá direito a 2 moedas. Depois eles podem usar a moeda futuramente ou então podem ser transferidas para outra pessoa. Quando o professor fala de moedas comunitárias, podemos considerar esta uma delas? Exato, isso é um exemplo de uma moeda comunitária que eu estava a falar. Por exemplo, essas moedas normalmente apresentam uns propósitos. Este caso que falou é um propósito mais social. Normalmente estes propósitos estão relacionados com as prioridades que um determinado sítio tem no momento. Para além disso, para evitar que haja uma acumulação destas moedas comunitárias e uma paralisação do mercado, por exemplo, é importante ressaltar que nos poucos casos em que há uma troca das moedas comunitárias pelas moedas oficiais, como o euro ou o dólar, há sempre uma taxa que fica retida no mercado onde esta troca se efetua. Como assim paralisação do mercado? Sim, acho que toda a gente consegue observar nos últimos anos que há uma crise e as pessoas tendem a poupar dinheiro, não é? A guardar o máximo dos seus rendimentos, de modo a terem uma determinada reserva. Mas então, se as pessoas não juntam os seus rendimentos, isso não é uma vantagem para essas pessoas? Assim, para essas pessoas até pode ser, mas para o mercado não. Porque em vez desse dinheiro poder ser usado para a obtenção de bens ou serviços, ficou retido naquela pessoa, estás a entender? Basicamente, em vez desse dinheiro ter circulado, ou seja, ter ido para outras pessoas, ficou estagnado, não é? Porque essa pessoa quis guardar só para si em vez de investir? Exatamente. Isso não acontece com as moedas comunitárias, porque uma característica particular destas é que essas não têm juros nem valor de reserva. Isto é, não podem ser depositadas nos bancos para produzir mais dinheiro, como se faz nos depósitos a prazo, por exemplo, não é? Por outras palavras, as moedas comunitárias vão favorecer a produção e não a especulação. Como estas moedas são produzidas para ativar as economias locais, são utilizadas num âmbito restrito, durante um determinado período de tempo restrito. E assim vão respeitar um princípio muito básico destas trocas solidárias, que é não acumular a moeda, que é um simples instrumento de intercâmbio e não uma mercadoria como uma moeda oficial. Como surgiram as moedas comunitárias? Assim, elas surgiram na década de 80 no Canadá e ficaram conhecidas com uma expressão em inglês que se chama Local Exchange Trading System. Mas em Portugal estes circuitos da moeda só chegaram mais ou menos em 2006. Tendo em conta as características específicas dos circuitos de troca no tempo e no espaço, que já falei há bocado, a moeda social funciona como uma moeda complementar, não tendo como objetivo substituir as moedas oficiais. E apesar da sua circulação ser restrita, esta moeda pode revestir-se no sentido político, na medida em que resulta de um processo comunitário de construção e decisão, ou seja, fortalece a autonomia simbólica dos sujeitos e das comunidades a que pertencem. Mas então, o uso destas moedas também não traz consequências negativas? Assim, como tudo, claro que tem consequências. O uso prolongado de uma moeda comunitária pode também levar a um declínio da atividade económica e desestabilização da economia. Hoje a aula acabou. Espero ter ajudado o grupo que vai falar sobre este tema na próxima semana. O que terão de apresentar é apenas o inquérito, a análise e as conclusões. Vá, até para a semana, pessoal. A questão de investigação à qual nos propusemos responder foi: qual o conhecimento da população portuguesa acerca da moeda comunitária? Os métodos que utilizamos foram a pesquisa bibliográfica e inquéritos por questionário. O inquérito foi feito através do Google Forms, distribuído e partilhado a todos os nossos conhecidos de nacionalidade portuguesa. Esteve aberto durante 2 semanas e obtivemos 83 respostas. Mais de metade dos inquiridos eram do Distrito do Porto, com idades inferiores a 19 anos e maioritariamente do sexo feminino. Após a análise das respostas, concluímos que 58% da população estudada afirmou conhecer o conceito da moeda comunitária. Contudo, destes 58%, apenas 31% sabia efetivamente qual a sua definição correta. Após uma breve explicação do que são moedas comunitárias, 32% dos inquiridos chegou à conclusão que já lhes havia dado uso. Quando questionados acerca das vantagens da utilização destas moedas, as mais identificadas foram a valorização do comércio local e a aproximação das pessoas.
Já no que toca às consequências, a nível económico, social, ético, tecnológico e político, apenas houve discordâncias a nível político, pois notou-se um impacto entre o número de pessoas que acreditam que as moedas têm aspectos negativos e aquelas que dizem ter consequências positivas. Por fim, perguntámos se, após toda a informação recebida durante a realização do inquérito, ponderariam recorrer à utilização da moeda comunitária, tendo concluído que apenas 13% destes não estariam interessados, 45% destes estariam interessados em utilizá-la e 43% estariam interessados em utilizá-la no caso de haver mais divulgação.